Boa tarde, vamos iniciar a nossa atividade programada para hoje, quinta-feira. Vamos discorrer a respeito de um assunto bastante importante para nós, que às vezes não temos a possibilidade de compreender o que está acontecendo. Ato de submissão e de resignação. Já vamos, em breves minutos, darmos início. Vamos nos preparando. Quem desejar uma água magnetizada, preparem-nas para, após, na prece final, pedirmos aos benfeitores que magnetizem essa nossa água. O nosso tema está baseado no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e que trata a respeito das preces. Vamos abordar o item 30, 31, 32 e 33. Sejam bem-vindos, que estão chegando aqui na plataforma virtual, os que estão aqui presentes também, nossa sede. Que esse último dia do ano seja promissor e, sobretudo, base sólida para o dia de amanhã, para esse novo ano que se inicia. Naturalmente que tudo isto é uma mudança somente de calendário, mas há, sem sombra de dúvidas, um componente psicológico. E é esse componente psicológico de mudança, de datas, de ano, que importa, onde nós vamos estabelecer algumas metas para cumprir, fazer talvez uma análise das metas que cumprimos esse ano de 2020, aquelas outras que não foi possível. Tudo isso faz parte dessa mudança de calendário. Todos nós vivemos os sobressaltos da vida. Anos são mais tranquilos, outros são mais atribulados, mas tudo nos engrandece, nos torna cada vez mais fortes, mais preparados para as provas e para as expiações. Chegando a nossa hora, 16 horas, convido-vos para a nossa prece inicial. Amigo Jesus, permita que os benfeitores nos acompanhem nesta hora, que eles possam estar conosco, fortalecendo-nos o ânimo, amparando-nos a caminhada, inspirando-nos para o bem proceder. Agradeço-te as lições que tu deixou conosco, aquelas de há 2000 anos, as outras que vieram após e que se consolidaram em o Evangelho segundo o Espiritismo com o advento da doutrina espírita. Te agradecemos também as inúmeras oportunidades em que fomos colocados à prova, a fim de que tivéssemos condições de ascender na escala evolutiva. Banhados em tuas bênçãos,
iniciamos o nosso encontro desta quinta-feira. Assim seja. Como falei no preâmbulo, vamos uma pequena leitura desse item 30, capítulo 28, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando um motivo de aflição nos atinge, e se lhe procurarmos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa, é ela uma prova para esta vida, ou a expiação de uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos, naquilo que erramos, naturalmente. Então vejamos que aqui já há duas situações que precisamos pensar: imprudência e imprevidência. Imprudência porque nos nossos atos fomos afoitos, não tivemos o cuidado, não tivemos a possibilidade de analisar os prós e contras, nem os benefícios ou os malefícios da nossa ação. E imprevidência, porque nós, na verdade, vamos realizando as nossas tarefas, vamos dando curso à nossa vida, sem muita preocupação com as causas e as consequências que daí poderão advir também. E se nós não encontramos, como diz aqui o texto, nesta encarnação, a causa para uma aflição, um sofrimento qualquer que seja, isso naturalmente, em não sendo uma prova, está alicerçada em faltas de vidas anteriores. Para os que compreendem a vida espiritual, que se estende para além do túmulo, isto é, a continuidade da vida fora do corpo físico, entende perfeitamente que nós somos um somatório de nossos atos, ou da falta desses atos, da nossa imprudência, da nossa imprevidência também, com relação à prática desses atos e à prática da lei de Deus. Então, quando a dor nos visita, a aflição, o sofrimento, não podemos nos queixar de ninguém. Não somos fruto destas ações que partem de outros, mas somos sim os responsáveis pela semeadura que fizemos e agora colhemos os frutos. Então, não nos cabe atribuir a outro ou a outrem qualquer situação negativa que possamos estar passando. E essas situações são variadas. Pode ser um simples aborrecimento numa relação qualquer. Pode ser a visita de uma doença, de uma enfermidade. Pode ser um dissabor contraído entre amigos. Pode ser a ação de malfeitores, que de N formas nos agridem. Nada disso que acontece conosco não tem um propósito. Tudo isso tem um propósito, melhor dizendo, tudo tem um propósito, que é o de crescimento. E, sobretudo, tem uma causa. A causa foi dada por nós. Então, não podemos dizer que somos vítimas. Pelo contrário,
somos os responsáveis por aquilo que está nos acontecendo. Vítimas somos de nós mesmos, não dos outros. Nem somos vítimas de Deus, nem somos vítimas da providência divina. Somos vítimas de nossos próprios atos. E quando compreendemos isto, que nós somos responsáveis pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer, pelo que nos acontece de bom ou de mal, pelo que não aconteceu de bom e em consequência possa ter nos acontecido de mal, só a nós cabe a responsabilidade. E quando compreendemos isto, nós aceitamos com tranquilidade, com a paz de consciência, de que estamos sim sendo os artífices da nossa própria existência, da nossa própria vida. Quando eu falo em vida, eu gostaria que compreendesse que a nossa vida é a vida espiritual, é a vida do ser espiritual. E as existências são esses estágios que fazemos no plano físico e no plano espiritual. Então, saímos de uma existência espiritual para uma existência física. Deixamos a existência física pela morte do corpo e passamos a uma nova existência no mundo espiritual. Mas a vida é a mesma, porque somos criaturas imortais. Desde o momento da nossa criação, nós não temos daí para frente vidas, temos uma vida que se expressa em existências físicas e existências espirituais, fora do corpo físico. Se independe completamente de nós essa situação, e podemos dizer, olha, eu tenho, pelo conhecimento de mim mesmo, eu tenho certeza de que isso que eu estou passando não é a busca de uma reparação. Então posso entender que isso é uma prova. É uma prova que estamos submetidos nesta existência atual. Porque assim como cada um de nós vai evoluindo, também vamos, a exemplo dos alunos nas salas de aula, somos submetidos a provas para aquilatar o nosso grau de conhecimento, o nosso grau de evolução, o nosso grau de moralidade, o nosso grau de intelectualidade. Mas também avalia o nosso grau de resignação, o nosso grau de submissão à lei. Porque às vezes nós nos revoltamos mesmo diante da prova, como um aluno às vezes faz, e que atribui ao professor, quase sempre, aquela prova demasiada complexidade. Mas o professor que sabe nos avaliar percebe perfeitamente que se nós estudássemos ou tivéssemos estudado, estaríamos perfeitamente capazes de responder. Assim Deus procede conosco com muito mais justiça do que um professor. Então, quando a prova se apresenta, porque nós temos a capacidade de resolvê-la. Jesus afirmou isso de uma forma um pouco diferente. Ele disse: Deus não dá ao homem o peso maior do que aquele que ele possa suportar. Está na medida exata das suas forças, do nosso grau de compreensão. Portanto, seremos submetidos a experimentar situações de mesma natureza da falta. Ora, se nós fizemos sofrer os outros pela impiedade, vamos sofrer em alguma existência também a impiedade. Para que a gente se dê conta, para que nós possamos entender que somente compreendendo é que saberemos
resolver as nossas intrincadas existências passadas. Nós não somos perfeitos. Ainda. Nós ainda cometemos muitos enganos. Somos, como diz aqui o texto, imprudentes, imprevidentes. Porque nos falta uma atenção maior e uma qualificação maior para essa atenção, que vamos, naturalmente, ganhando pouco a pouco. É como a criança que entra nos primeiros bancos escolares. Ela terá um tempo para chegar à faculdade. Antes disso, ela precisa cursar as diversas séries. A nossa vida é mais ou menos assim. Para chegarmos à angelitude, ao espírito puro, precisamos passar por várias fases. Uma delas é esta que nós estamos hoje aqui, reencarnados, experimentando nessa matéria densa alguma prova, alguma expiação. Porque nós vamos realizando tanto prova quanto expiação concomitantemente. Nós não precisamos esperar concluir uma para começar a outra. Muitas vezes elas vêm de uma forma encadeada e as pessoas dizem: a minha vida a partir de determinado ponto tornou-se um inferno, porque tudo me acontece de mal. Será que tudo acontece de mal porque Deus está zangado contigo? Não. É porque tu foi imprevidente, tu foi imprudente, não desse a atenção ao cumprimento da lei de Deus, não fizesse o bem que estava ao teu alcance, talvez tu não tenha perdoado, talvez tu tenha até mesmo te comprometido com infrações, tanto da lei do homem quanto da lei de Deus, e ficou sem punição. E agora precisa reparar isto. Talvez eu tenha cometido um ato desagradável, que tenha desabonado, que tenha ferido, que tenha magoado o meu irmão. Mas eu só poderei reparar isto quando eu me arrepender do fato. Arrependido do fato, eu terei que ainda pedir perdão, mas ainda não está completo, porque eu preciso reparar a falta. E é essa reparação da falta que esse texto aqui fala mais claro. É quando nós, então, submetido a provas ou expiações, vamos compreender que nós procuramos isto e deveríamos agradecer esta oportunidade. Deus não confere ao homem fardo maior do que suas forças podem carregar. Se hoje eu estou conseguindo expiar, reparar o mal que eu fiz no passado, porque eu já me qualifiquei, eu já adquiri as condições ideais para reparar, já percorri os passos anteriores, basta agora realizar. Mas nós quase sempre não temos essa consciência. E quando a dor nos visita, o que mais nós fazemos? Pedimos que a dor seja retirada de nós. Isso é certo? Claro que é. Mas precisamos entender também que se a dor está presente, ela tem uma finalidade. O que seria essa finalidade? A nossa mudança para melhor. O nosso grande momento de reparar o mal que fizemos antes. E se
todos nós tivéssemos um pouco mais de consciência, agradeceríamos a visita desse sofrimento, dessa aflição ou dessa dor qualquer. E diríamos assim: obrigado, Pai, porque tu estás me testando agora, tu me colocou à prova, tu está me dando a oportunidade de reparar o mal que eu fiz antes, embora isso consciencialmente não esteja claro para mim. Vejam quanto isso é maravilhoso, quanto isso dignifica a nossa caminhada e dá-nos as condições de administrar a nossa própria vida, o exercício do livre-arbítrio, consciencialmente. Muitas vezes, o bem é uma consequência de um mal passageiro. Como assim? Todos nós compreendemos que quando estamos enfermos do corpo, precisamos ser submetidos a um tratamento. Tratamento que pode ser menos ou mais complicado, menos ou mais duradouro, menos ou mais invasivo. Mas sabemos que submetido a esse tratamento, recuperaremos a saúde. A saúde, então, recuperada não foi decorrente de um mal anterior? Claro que sim. Então, como temos o direito de nos queixar? Esse direito não nos assiste o da queixa, porque nós somos os artífices da nossa própria existência, da nossa própria vida. Se há alguém para que nos queixar, é a nós mesmos. E para isto é preciso ter serenidade e confiança nas próprias forças que Deus nos abastece. E Jesus nos ampara, nos sustenta, para que tenhamos sucesso em cada cometimento de vida. Devemos sim, então, nos submeter em todos os casos à vontade de Deus, porque essa é desconhecida de nós anteriormente, mas a conhecemos quando estamos sendo os objetos dessas ações que nós rotulamos por dor, por sofrimento, por aflição, por incômodos, por testes, por provas, por um assalto, por um engano qualquer que tenham nos colocado. Tudo isto faz parte da nossa evolução. E aí podemos dizer: bem, se eu passar por tudo isto, estou livre? Sim, está livre desses compromissos assumidos anteriormente com relação àquela infração ou àquela aflição. Mas quantas outras ainda nós nem tocamos? Estamos adiando. Conforme nós adiamos, às vezes, um trabalho um pouco mais demorado, um pouco mais elaborado, vamos adiando. Amanhã eu faço, amanhã eu adio para depois e tal. E não fiz esse ano, o ano que vem eu vou fazer. Passa o ano e a gente não fez. Vamos nos queixar de quem pelo trabalho que não foi feito? A nós mesmos. Então é necessário que cada um de nós perceba que na obra divina não há vítimas inocentes. E as vítimas que existem são aquelas resultantes dos seus próprios atos.
jamais dos outros. Ah, mas me assaltaram. Muito bem. Para ti cabe a análise da pessoa passiva. Foste assaltado. Ao assaltante, caberia ou cabe ainda no futuro dar-se conta de que ele cometeu um ilícito, tanto aos olhos do homem quanto aos olhos de Deus. E terá, em algum momento de sua existência, que reparar essa falta. E a vítima dizer: o que eu preciso colher daqui? Qual é a lição que Deus está me solicitando? Que aprendizado eu preciso tirar daí? Para mim, não para os outros. Por isso que Jesus diz: não odeies, ame. Ame mesmo aquele que te persegue, te calunia, que te é adversário, inimigo. Porque não é o outro, é nós e Deus. Bem-aventurados os que sofrem. Essa é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados que sofrem. Por quê? Porque esses estão se depurando. Estão se preparando para cometimentos maiores. Estão em franco processo de evolução. Mas quem de nós pensa assim? Eu estou sofrendo. Tu não vê isso? Eu estou sofrendo. Vejo, sinto, mas cabe a ti identificar a causa desse teu sofrimento. Porque quando tu descobrires a causa desse sofrimento, a solução está pronta. Tu já vai aí pensando o que tu precisará fazer para te arrepender, perdoar e reparar o mal. E se o sofrimento está acontecendo, ele está justamente na altura e na medida exata da tua necessidade espiritual evolutiva. Parece duro a gente dizer isto, mas é assim que funciona. Mas quando os nossos corações se abrandam e a nossa mente está aclarada pelo conhecimento, nós assimilamos isso como um desafio. Como o desafio de todos os dias de manhã, embora com sono, precisamos levantar do nosso leito. Embora não querendo ir trabalhar, precisamos ir ao trabalho. Porque conhecemos os benefícios que daí advêm. Então é o sacrifício que se faz. E quando aceitamos o sofrimento com boa mente, ele se torna menor. Quem já desenvolveu um pouco de inteligência sabe que para atravessarmos uma parede é necessário que procuremos uma porta. Uma porta que esteja aberta ou que seja passível de ser aberta, porque é mais fácil. Ninguém de nós vai abrir um buraco na parede para passar por outro lado, tendo uma porta que pode ser aberta. Isso é da inteligência humana. O sofrimento é a mesma coisa, é uma parede, mas tem uma porta. Uma porta de fácil abertura. Nós não precisamos derrubar a parede. Basta abrir a porta. Esta porta chama-se compreensão, aceitação, submissão, resignação. Tudo se torna mais fácil.
Agora, quando nós resistimos e dizemos, eu não vou abrir essa porta, eu vou abrir o buraco na parede. Muito bem, até tu pode fazer isto, mas vai sofrer mais. Isso não é uma atitude inteligente. Mas se queres, é a tua escolha. Então cabe a nós, pela inteligência que já desenvolvemos, buscar a melhor solução, que não traga prejuízo a ninguém, para que nós não venhamos a contrair dívidas maiores. A aflição e a prova são mecanismos salutares. São mecanismos que nos faz recobrar a saúde espiritual para vencermos, termos esta saúde espiritual para podermos fazer um pouco mais de bem, de sobreviver, embora no caos, porque sabemos que toda a criatura saudável resiste mais às intempéries, aos ataques viróticos, aos ataques de bacterianos, porque ela está mais bem preparada para isto, tem saúde. Por outro lado, tudo isto que nos acontece no dia a dia são experiências. E de experiência em experiência, bem ou mal sucedidas, cada um de nós vai evoluindo. Nós temos hoje a lâmpada incandescente e seus derivados depois, graças à experiência e à persistência de Thomas Alva Edison. Voltando, Edison, o inventor da lâmpada, fez, alguns críticos dizem, 500 experiências mal sucedidas. E seu assistente disse, vamos abandonar esse projeto, professor, porque já tentamos de tudo e não deu certo. E ele diz ao assistente, não, meu irmão, nós já sabemos 500 vezes ou 500 motivos que não dão certo. Então não precisamos nos preocupar com esses, vamos buscar um que dê certo. E logo em seguida, ele retirou o ar, deixou então no vácuo aquele filamento e ele não queimou mais. A nossa vida é mais ou menos essas tentativas. Busquemos trabalhar nesta direção de sermos submetidos à lei de Deus, de estarmos submetidos consciencialmente e também resignadamente. Deus está me provando, Deus está me testando, Deus está me dando uma oportunidade de crescimento. É um desafio. Vou aceitar isto de boa mente, porque em aceitando isto, torna-se de menor peso para mim. Tudo aquilo que é feito de má vontade é mais pesado, é mais difícil, tem mais possibilidade de dar errado. E aquilo que nós fazemos de boa vontade, torna-se mais fácil a solução. Não esqueçamos disso. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. E esse amor
nos sustenta. Esse amor nos dá as melhores condições para que nos aperfeiçoemos. Mas, para tanto, é necessário entender que estamos sendo administrados pela providência divina, que é todo amor. Deus não gosta mais ou menos de nós. Deus nos ama. E pronto. Assim como uma mãe ama 2, 3, 4, 5, 10, 11 filhos, o seu amor é igual para todos, mas cada um guardando a sua peculiaridade. Para cada um, essa mãe de 10 filhos vai atender as peculiaridades daqueles 10 filhos de forma diferente. Porque ela sabe, como mãe, qual a necessidade de um e de outros. Que dirá o Pai? Deus. Confiemos, sejamos brandos e pacíficos. Sejamos resignados, tolerantes, pacientes, submissos à lei de Deus. Porque tudo mais nos virá por acréscimo do esforço que estivermos realizando de boa mente. Fiquemos na paz de Jesus. Ao finalizar o nosso encontro e antes da prece, gostaria de convidá-los para mais tarde, às 20 horas, estarmos novamente reunidos no momento de gratidão. Nesta plataforma, nesse mesmo endereço do Facebook, 20 horas, para nós agradecermos esse ano e nos preparar para o ano que já se inicia. Vamos à nossa prece, agradecendo a atenção e o carinho com que todos têm nos recebido durante os nossos encontros. Senhor, aqui nos colocamos submissos à Tua lei. Embora as provas e as dores sejam rudes, Pai, sei que Tu estás comigo, através da presença amorosa do Cristo e dos benfeitores que nos têm como tutelados. Te agradeço por mais esse dia e esta oportunidade aqui das 16 horas, onde buscamos, talvez, compreender um pouco mais a nós próprios. E se estivermos, Pai, sob o guante da dor, do sofrimento, dê-nos forças, ampare-nos, sustente-nos nesta luta, porque queremos ser vitoriosos. Que de nossa parte não seja atribuída a quem quer que seja a responsabilidade ou a culpa, mas que saibamos diligentemente e corajosamente assumirmos a nossa responsabilidade. Abençoe a nossa família, a família de agora, a família de antes, porque todos nós nos construímos melhores graças à família que possuímos, aquela que tivemos e a que estamos preparando para ter no futuro. Quiçá possamos estar com os corações amorosos em um futuro próximo, em uma família que se repita, com as arestas já aparadas, e onde as relações sejam fraternais e amorosas, onde a compreensão mútua será a constante de nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais um ano que vai se extinguindo agora. E se for da Tua vontade, que possamos trilhar por todo o ano de 2021 sob as Tuas bênçãos e o amparo desses amigos espirituais. Assim seja. Um feliz 2021 para todos nós.
de muita conquista, de muito sucesso. Até lá!